hoje a gente vai falar sobre AIOps e como as LLMs estão mudando essa área do AIOps, né? AIOps talvez seja essa grande buzzword aí que promete muito há muito tempo e a gente viu muito pouco disso ainda de fato funcionando, né? Será que são as LLMs que vão alavancar isso? Então, como podemos usar LLMs? Quase ficou no limite aqui, hein? Quase que não deu. Como podemos usar LLMs para observabilidade? Então, a gente quer misturar observabilidade, né, que são os 4 pilares da observabilidade, aí, por exemplo, né, logs, métricas, traces, profiles, com essa utopia aí do AIOps, um resumo, né, do AIOps, caminhar para o totalmente automatizado, né, onde a gente tem menos intervenção humana nesses processos, usando tecnologias como LLMs, né, mais conhecidamente, popularmente, ChatGPT. Então, beleza. Colocamos aí o vocabulário, agora vamos falar como a gente chegou até aqui, né? O Copilot, por exemplo, que talvez seja o mais famoso dentro da área de tecnologia, foi lançado publicamente em junho de 22. Depois, só em maio de 2023, que as empresas de observabilidade começaram a lançar algo usando LLMs. Então, a New Relic anunciou um assistente, o Honeycomb lançou um assistente de queries, a Datadog anunciou um assistente em agosto. Em setembro, a Elastic anunciou um assistente de IA também. Então, de maio a setembro, a gente teve essa corrida, né, que aconteceu em várias áreas da tecnologia, de como a gente pode integrar LLM na nossa área. Na observabilidade não foi diferente. Em março de 24, a gente começa a ver a nova era dos agentes, né, que a gente também vai falar mais para frente na palestra, que teve o Devin AI lá, fazia o código sozinho, testava, rodava, enfim. E a gente está aqui em 2025. Então, eu já coloquei aqui 2 linhas do tempo, então, com certeza, garanto para vocês que essa palestra já está desatualizada. Porque provavelmente já saiu alguma coisa nova enquanto eu comecei a falar. Não param de sair modelos, novos paradigmas, novas tecnologias, tanto na observabilidade como em outras áreas usando LLM. Então, só para um mapa aqui, né, para a gente entender onde a gente vai poder falar de LLMs na observabilidade. Esse é um mapa muito comum que a gente usa lá no Grafana, né? Vai desde visualizar a nossa telemetria, testes de performance, as telemetrias, né, que são o dado bruto ali, métricas, logs, trace, profiles, e a resposta a incidentes, né, que vão dos alertas, os SLOs, quem está on call, enfim. As LLMs, como eu vou mostrar aqui, elas podem ajudar na área de visualização, criando dashboards e queries para a gente automaticamente, ou ajudando a gente nesse processo, analisando os sinais de telemetria, às vezes são bem difíceis de analisar, analisando a causa raiz de problemas, né, quando a gente tem um incidente, quando a gente tem um alerta, na triagem desses alertas e sumarização de incidentes, né, o que as LLMs são excelentes de fazer, né, sumarização, extração de informações, enfim. Bom, então, a parte 1, o que funciona e o que não funciona até aqui. Mas esses são os pilares da observabilidade, tá? Então, vamos começar com os pilares da observabilidade, que são métricas, traces, profiles e logs. Então, como que as LLMs podem ajudar a gente a analisar logs? Logs são uma bagunça, cada um escreve o que quiser. Ano passado, eu estava no QCD São Paulo falando como a gente pode fazer análise inteligente de logs. E lá eu falei que existiam algumas pesquisas usando LLMs para identificar grupos de logs, né? A ideia de grupos de logs é que a gente vai pegar uma mensagem de log inteira e ao invés de a gente tratar ela como um texto, né, a gente trata que ela tem um grupo e ela tem uma variável. Então, todo log é assim, né? Ele tem uma parte fixa e uma parte variável. Essa parte fixa define qual que é o grupo que ele pertence e com isso a gente consegue fazer análises muito mais inteligentes relacionadas a isso. As LLMs são ótimas em identificar esses grupos e essas variáveis. O problema é que isso custa muito caro, né? Imagina se a gente colocasse todos os nossos logs para serem avaliados por uma LLM. Então, de lá para cá, surgiram várias outras estratégias, né, que usam sampling, usam outros modelos para aí então oferecer esse grupo para LLM e tirar alguma análise disso. Recomendo essa palestra sobre logs, principalmente porque eu acho que isso vai voltar cada vez mais. O log é o mais próximo que a gente tem, né, do processamento de linguagem natural, ainda que de natural não tenha nada, e provavelmente as LLMs vão desempenhar um papel muito grande na análise de logs no futuro. Desde dessa parte de parsear os logs, né, e agrupar eles, até a segunda tarefa que já existe aí
muitas iniciativas nesse sentido, que é explicar os logs. Tá, beleza, eu já identifiquei aqui os logs que talvez sejam anômalos na minha aplicação, e agora eu quero entender o que eles estão me dizendo, né? Então isso aqui é algo que existe no Grafana hoje, foi uma das primeiras iniciativas que a gente teve com o LLM, que é, assim que eu identifiquei que um log teve um aumento na ocorrência, né? O que esse log quer dizer? Principalmente para quem está começando na aplicação agora, né? Estou na primeira rotação de on-call, meu primeiro incidente. Isso pode ajudar muito, mas não é muito diferente de você copiar isso, colar no ChatGPT e perguntar o que isso quer dizer, né? Então, uma melhora de explicação direto na aplicação, salva um Google, salva um clique, mas ainda não é grande coisa, né? Profiles, o mais novo aí, talvez o mais menos adotado dos dados de telemetria. Geralmente, eles são visualizados com isso aqui que chamam Flame Graph, né? É uma bagunça, é muito difícil de entender o que eu deveria estar olhando aqui. E aqui foi uma das nossas outras iniciativas com LLMs, que é explicar esse dado estruturado aqui e tentar tirar insights disso usando o modelo, né, de linguagem. Então, na prática, parece algo como isso, né? Então, a gente conseguiu, do output das LLMs, fazer isso interativo para que a gente pudesse ter a sumarização em texto, que guia a gente pela aplicação, mas que a gente possa voltar e visualizar aqui onde o dado realmente importa, né? Esse é um fator muito importante quando a gente integra LLMs com esse tipo de dados, que só o texto, às vezes, não é. Quando você está investigando um incidente, quando você está no meio de um debug, a última coisa que você quer é um texto desse tamanho, talvez, né? Então, o texto como auxílio na visualização de dados é algo que a gente aprendeu que é muito relevante na experiência do usuário, do desenvolvedor que está nesse processo, né? Bom, falamos de logs, profiles, a gente tem traces e métricas, né? Que são geralmente quantidades enormes de dados. Traces às vezes são gigantescos, possuem diversos tipos de labels, né? De características. E métricas são séries temporais que, na maioria das vezes, você está mais interessado em detectar uma anomalia do que algo que uma LLM poderia trazer, né? Então, se eu bato o olho aqui nessas métricas, a gente consegue ter mais insights do que tentando traduzir esse dado para um modelo de texto que não foi feito para esse tipo de dado, né? Aqui é uma área que ainda está sendo pouco explorada com LLMs, talvez porque de fato não seja o caso de uso, ou talvez porque a gente ainda precisa tratar melhor esses dados antes de jogar no modelo de linguagem, né? Essa é uma coisa muito importante também. Essa seria uma outra dica aí que eu dou, é que só jogar todos os seus logs, todas as suas métricas, todos os seus traces na LLM só vai te dar uma conta muito cara no final do mês. Bom, e aí, queries e dashboards, né? Beleza. A gente viu como analisar os sinais crus de telemetria, mas como que as LLMs podem me ajudar a depois visualizar e brincar com esses dados, criar minhas queries, criar meus dashboards. Então, como eu falei, a Honeycomb foi uma das primeiras a lançar um assistente de query, e eles fizeram esse blog post aqui muito interessante. Todas as coisas difíceis que ninguém fala sobre construir produtos com LLMs. E aqui eles falam de toda a frustração, desde o custo disso, né, como o usuário acaba utilizando esses assistentes de queries, às vezes de forma abusiva até, ou até como prevenir alucinações, ou o que a gente achou mais difícil lá no Grafana é como eu faço para que essa LLM siga, no nosso caso, PromQL, né, que é a linguagem do Prometheus, mas qualquer QL, né? Como que ele vai gerar um código válido e que vai seguir as melhores práticas e que é uma query eficiente e de fácil manutenção depois. Então, nessa área aqui de criar queries com LLMs, tem melhorado, mas ainda é algo que é difícil de substituir um engenheiro de muita experiência que está acostumado a esse tipo de query, ainda que ninguém quer aprender uma linguagem nova de query, né? E aí, para criar dashboards, nesse tipo de tarefas, LLMs são muito úteis, né? Descrever mudanças que alguém fez num dashboard antes de salvar, gerar o título, gerar a descrição. Esse tipo de tarefa realmente são as primeiras tarefas em que as LLMs foram usadas e não parece que existem muitos mais desafios nessa área. Beleza, então a gente já falou de analisar sinais básicos de telemetria, de trabalhar com queries e dashboards, e agora o que talvez seja o mais crucial e onde existe
uma área de impacto talvez muito maior, né? Se as LLMs puderem ajudar nesse momento, talvez o momento onde a gente tenha mais impacto no flow completo, né? Que é na resposta a incidentes. Uma das primeiras coisas que a gente fez também com LLMs e com a integração com o OpenAI é o resumo dos incidentes, né? Então, às vezes, a gente trabalhou lá um final de semana inteiro no incidente, muitos times envolvidos, muita gente envolvida, conversa no Slack, reunião no Meet, e aí, na hora de gerar o pós-mortem lá, né? O relatório desse incidente, ninguém queria escrever. Ou tava todo mundo estressado, cansado. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez é isso, assim, né? O resumo baseado em todas as conversas do Slack, baseado em issues que foram criadas, PRs, juntar toda essa informação e gerar um resumo automático usando LLMs. De novo, desde das primeiras versões ali de LLMs, essas são as tarefas que melhor funcionam. Recomendo, acho que faz um trabalho melhor do que um desenvolvedor, um engenheiro cansado, né? E aí, uma das coisas que saiu também nessa época é o Kubernetes GPT, que é incubado pela Cloud Native, que é essa ideia de interpretar, né, os outputs do seu Kubernetes. É um projeto open source, então ele vai fazer análise de segurança, saúde do workload, tudo isso usando prompts, né? Então, ainda aquele clássico modelo de... A segunda parte que eu vou falar que existe para além disso, mas tudo isso que a gente está falando aqui até agora são prompt engineering, né? Então, criar prompts que vão me auxiliar nessas tarefas específicas. Então, se vocês abrirem aqui o GitHub depois do Kubernetes GPT, vocês vão ver lá que tem um monte de prompts criados pela comunidade. A comunidade vai melhorando um prompt ou outro, mas ainda eu crio um prompt, mando para a LLM, pego uma resposta, e aí o resto está na minha mão. Tá, e o que existe para além disso? O que existe para além de me salvou o trabalho de copiar isso aqui e jogar no ChatGPT e pegar a resposta lá do mesmo jeito? Então, até agora, o que a gente falou é esse modelo aqui, né? O usuário, que pode estar conversando com uma aplicação, conversando direto com a LLM, né? No caso aqui, claro, o ChatGPT seria uma aplicação também, mas eu faço um prompt e pego uma resposta. De uns anos para cá, e pô, eu diria um ano para cá, a gente entrou nessa área aqui, que tem esse paper muito legal aqui, que é... Vou traduzir para raciocínio aqui, né? Mas raciocínio e ação, que é essa área das LLMs que elas podem performar ações, analisar o efeito dessas ações, pensar o que fazer depois e fazer uma outra ação baseada nisso. Nada do que eu mostrei até agora parte desse princípio aqui, né? Então, a LLM não tem a capacidade de chamar outras ferramentas, de, por exemplo, fazer uma query, de, por exemplo, buscar na internet, enfim. Então, a gente está entrando nessa área aqui, que é raciocinar, agir, observar o resultado da ação, raciocinar de novo e por assim vai. E como que a gente faz isso, né? 5 meses atrás, a Anthropic lançou esse protocolo aqui que chama MCP, Model Context Protocol, que basicamente como eles mesmos definem, o USB-C das LLMs. Então, a ideia é que você possa plugar sua LLM em qualquer uma desses servidores de MCP, que basicamente são funcionalidades, ferramentas que a LLM tem acesso e pode chamar. Então, por exemplo, a comunidade tem criado muitos desses, né? Então, vai desde ferramentas para chamar o Notion, para criar uma página no Notion, por exemplo, com o resultado de um incidente, até procurar um código no GitHub, qualquer tipo de integração, qualquer coisa que a gente usava APIs, né? As APIs ainda existem, elas não vão ser substituídas, mas para as LLMs, um JSON de especificação de API não é o melhor formato. E o MCP é esse formato, é esse USB-C para as LLMs. Então, aqui um exemplo, né, de perguntar sobre uma linha, isso aqui é no Cursor, né, usando um MCP do Grafana. Então, eu pergunto assim, essa linha de log, na linha 280 do meu código, você pode pegar ela para mim no Loki lá, fazer uma query no meu Loki, tem os meus logs de todas as ocorrências dessa linha de log do meu código. E aí ele vai listar os seus data sources, vai achar o seu data source que é o Loki, e vai fazer a query para essa linha de log nesse data source. Aí a gente sai um pouco de só fazer um prompt e pegar a resposta, né? A LLM foi lá, buscou a informação, pegou o resultado dessa informação, decidiu que ia fazer uma outra ação e aí me trouxe uma resposta. O MCP, como a maioria deles são open source, o do Grafana está lá disponível, então você pode conectar o MCP do Grafana, por exemplo, no seu Cursor, no seu Cloud Desktop e tem mais clientes.
E a ideia é que é isso, agora o meu cursor, não só ele tem acesso ao meu código, mas ele também tem acesso aos meus logs, às minhas métricas, aos meus incidentes, a quem está on call. E para onde isso vai, né? Quanto mais contexto a gente dá para essas novas LLMs que têm o poder de ação, mais autônomos, mais, voltando naquele slide ali, né, do espectro ali do AIOps, mais autônomos esses agentes podem ser. O quão autônomos? Aí provavelmente vai ser os próximos debates que a gente vai ter, né? O quanto de autonomia a gente pode dar para um modelo que, lembrando, é só um modelo de linguagem, é um modelo de texto. Mas, por exemplo, esse aqui é o Homes GPT, é código aberto, está no GitHub, e o que eles propõem é exatamente isso, né? Você tem um modelo, você tem seus runbooks, por exemplo, você tem os seus códigos no Git, você tem seus dados de cloud, os seus dados de telemetria, você tem o Slack, você tem os seus alertas, tudo isso, não só a LLM pode consultar, como pode criar, raciocinar sobre isso. Então, se, por exemplo, eu recebo um alerta, esse alerta poderia ir direto para um agente de IA, que poderia consultar o meu runbook para saber qual que é a primeira query que eu deveria rodar a query no Grafana, usando, por exemplo, o MCP do Grafana, pegar esse resultado, procurar no meu código o que é esse log, por exemplo, que eu achei, onde que ele está, e criar um pull request baseado nisso. É isso que a gente quer? Aí é um outro debate. Mas a gente está entrando nessa era onde esses modelos de texto, como eles têm acesso ao ambiente, podem investigar o ambiente, como um primeiro responder, né? Como a primeira pessoa que responde a um alerta, eles podem, enquanto eu ainda estou sendo acordado às 3 da manhã, eles já podem ter analisado os logs e me dado algumas possibilidades antes mesmo de eu ter ligado meu computador. Tem essa frase famosa de um designer, né? É tudo um problema de UX, e eu acho que as primeiras versões ali, né, a primeira parte dessa apresentação, resolve problemas de UX. Beleza, eu não vou sair do meu dashboard para pegar essa informação, eu não preciso ir lá no ChatGPT, colar esse prompt, pegar a resposta e continuar trabalhando. Realmente melhorou a experiência do usuário. Agora, na era dos agentes, eu acho que a gente está indo um pouco além de só a experiência do desenvolvedor que está ali debugando. Eu acho que tem questões de performance, de limitações humanas mesmo, de buscar um código ou até desconhecimento de todo o arsenal que minha empresa tem, que passa um pouco de só um problema de UX. Mas essa é uma discussão. É isso.